comentário de hoje, meus irmãos, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, este belíssimo livro aqui, ele possui no seu conteúdo o que Jesus, o que Kardec separou do Evangelho sobre os ensinamentos morais de Jesus. Ensinamentos morais. É um livro de cabeceira, todos devem tê-lo. Olha, meus irmãos, o título deste capítulo 26 é Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E baseamos nosso estudo, nossa pesquisa, nosso comentário nesses dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E esta citação é a citação que abre o capítulo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Uma passagem para nós, estudantes, do Evangelho, instigante. Este capítulo de Mateus é Jesus conversando com seus discípulos, recomendando isso a eles, porque ele recomendava que eles partissem e fossem às cidades, precedendo a chegada de Jesus. E ao preceder a chegada de Jesus, que eles fizessem isso: curassem os enfermos, ressuscitassem os mortos, limparam os leprosos, expulsaram os demônios, dar gratuitamente o que de graça receberam. Nós gostamos muito dessa passagem, e ela gera uma grande expectativa nas pessoas. Curar os enfermos é comigo. Eu estou doente, eu quero curar. Mas aí eles ressuscitar os mortos. Puxa vida, como será isso? Limpar os leprosos, expulsar os demônios. Meus irmãos, naquela época, demônios não tinha a conotação, o entendimento que tem hoje. Hoje é uma coisa assustadora, é o diabo, Satanás, coisas do gênero. Não. Na época em que Jesus fez essa citação, demônio seria uma palavra na língua hebraica, significava o adversário do bem. Simbolicamente, meus irmãos, simbolizava para os hebreus da época os maus sentimentos que dificultavam o acesso das pessoas à moral. Então, aquele sentimento de agressividade, aquele sentimento de intolerância, aquele sentimento de impaciência, aquela questão do olho por olho, dente por dente, resolver tudo na espada, a lei do mais forte. Isso era o que os hebreus chamavam de demônios. Então, eram os homens de vida perversa. Não tinha esse entendimento que tem hoje, que são coisas assustadoras, que a filosofia espírita já demonstrou, provou que não existe demônio como não existe anjo. São sempre as almas dos homens, desencarnados ou encarnados, nos diferentes níveis de evolução intelecto e moral. Só isso. E inferno e céu não é um lugar, mas é um estado de espírito. Essa informação é extremamente consoladora, porque eu estou aqui, eu posso estar no céu e tem uma pessoa do meu lado que está no inferno, está com dificuldades, está com sofrimento, está com aflições, está com problemas de relacionamento, e está extremamente aflito, está doente, ou tem uma doença grave e se sente extremamente mal. Isso é o inferno e o outro lado é o céu. Então, meus irmãos, Jesus falava para espíritos e não para corpos físicos. Isso já faz uma diferença enorme. Jesus era espírito iluminado. Sempre que ele falava para espíritos. E eu quero abordar hoje a questão do ressuscitamento
ressuscitar os mortos. Porque quando ele diz curar os enfermos, é curar os enfermos de espírito. Os mortos vivos. Vivo no corpo, morto para o espírito. É esse morto que ele se refere. Aquela pessoa que vive para comer, beber, dormir e procriar. Nada mais. Leva a vida como se fosse simplesmente uma máquina biológica que um dia vai desencarnar. Então tem medo da morte. Porque ele não se reconhece como espírito imortal. Limpar os leprosos, limpar os doentes de espírito. Retirar deles as impurezas, os vícios, as iniquidades, as maldades. É disso, meus irmãos, que nós vamos falar. Tem uma passagem muito interessante também, né? A que tipo de morto Jesus se referia? Tem uma passagem muito interessante que em Mateus 8, que ele diz: segue-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Mateus 8, 22. Aqui é uma história interessante, porque aproxima-se dele uma pessoa da multidão e disse: mestre, eu quero segui-lo, posso? Pode, vamos começar imediatamente. E a pessoa diz para ele: não, eu preciso primeiro enterrar meu pai que faleceu, então eu preciso de 2 semanas para fazer isso. E ele disse: esquece o teu pai que já está morto, deixe que os mortos sepultem os seus mortos e segue. Então, à primeira vista pode ser uma falta de caridade. Nossa, Jesus falou uma coisa dessa. Mas não, ele referia-se exatamente que aquele que estava morto de corpo físico ia ser enterrado por outros mortos vivos ainda no corpo físico, que ele não poderia perder a chance de fazer a reforma íntima seguindo Jesus. Meus irmãos, uma coisa é a gente fazer a reforma íntima aqui na escola de aprendizagem do Evangelho, aqui na fraternidade do fé. Agora, vocês imaginaram se Jesus te convidasse: segue, venha comigo, o próprio Jesus, e a gente diz: não posso, não tenho tempo, mais tarde. Olha só que oportunidade fantástica que a gente perde. Então, meus irmãos, naquele tempo também os mortos eram entendidos como os vivos que ficam inertes, inativos, vivos que ficam paralisados, afastados da lei divina. Seria atual esta passagem, meus irmãos? Será que muitos de nós, embora vivos no corpo, não estamos afastados da lei divina, inativos, paralisados, afastados da lei divina que regula a nossa felicidade? São os endurecidos, os revoltados, os descrentes, os surdos que não querem ouvir e os cegos que não querem ver, de todas as épocas, inclusive desta. Nós mesmos, quantas vezes nós não somos surdos que não querem ouvir e cegos que não querem ver? Quantas vezes nós duvidamos, somos descrentes, revoltados, intolerantes e impacientes? É desses mortos que cita essa passagem, meus irmãos. E como é que eu vou combater este estado de cegueira, esse estado de engessamento, esse estado de paralisia? Jesus tinha a resposta. É a lei primeira da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei, diz Jesus. Nisso se resume toda a lei. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no seu item, capítulo 11, item 4, explica de que amor nós estamos falando. Quando Jesus dizia: amai os vossos inimigos, ou quando ele dizia: amai o próximo como a ti mesmo, é deste amor que ele falava. Amar o próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Vejam, não é sentimento, é ação no bem.
E ele coloca ali ainda na explicação que este amor é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Olha só, tem um grifo ali. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Ou seja, se eu quero ser feliz, meus irmãos, é isso que eu tenho que fazer. Essa é a receita da felicidade. Andar sob a proteção da lei divina é fazer isso. E aqui eu quero convidá-los a testarem. Testem. Não acreditem, não. Marcelo disse, não, lá na fraternidade certo. Testem. Lanço um teste e depois ele dizer, eu testei, funciona. Experimentem. Eu sempre digo isso, não acreditem em mim, testem. Vejam se funciona. Eu experimentei e digo para vocês, está certo. Caridade. A definição de caridade da filosofia espírita é bondade para com todos, perdão das ofensas que me fizerem e indulgência para com os erros dos outros. Então, para eu amar o próximo, tem que ser caridoso, ou seja, ser bondoso, perdoar e ter indulgência o tempo todo. Essa é a fórmula da felicidade e é por isso que Jesus veio para trazer esses ensinamentos para nós, irmãos. Esses ensinamentos. Olha ali, no Livro dos Espíritos, questão 614, Kardec pergunta para o Espírito de verdade, o Consolador prometido por Jesus, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Aí, ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Precisa ser mais claro do que isso daí. Eu serei infeliz se me afastar da lei de Deus. A lei de Deus é aquela lei, nós acabamos de ver. Caridade e amor. Então, quando nos afastamos da lei divina, meus irmãos, quando nos afastamos da lei divina, entramos num processo de morte, de adoecimento. Essa é a questão. Quando nós estamos afastados da lei divina, não na bondade, na agressividade, não no perdão, na ofensa, na agressividade, nós adoecemos, nós estagnamos, nós entramos num processo de morte, que é o que Emmanuel chama de um morto-vivo. Sou vivo no corpo físico, mas o espírito está morto. Está morto. Sente vazio, sente depressão, sente tristeza e provavelmente produzirá uma doença grave para ele mesmo. Então, o papel do discípulo, meus irmãos, é trazer de volta esta pessoa que se estacionou. Este é o nosso papel. E quem é discípulo? E Jesus falou aqui para os discípulos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Isto ele falou para os discípulos. Quem é discípulo hoje? Onde é que estão os discípulos? Os discípulos são todas aquelas pessoas que aceitam viver conforme Jesus recomendava. Esses são os discípulos. Tem vários discípulos aqui na fraternidade. E fora dela também. Aquele que testemunha, aquele que vive conforme Jesus recomendava, aquele que ama o seu próximo, aquele que pratica a caridade diariamente, este é discípulo. Este que tem sempre uma palavra amiga, este que tem sempre um abraço, um sorriso, uma palavra para te erguer, para te consolar, para te levantar. Esse é discípulo, meus irmãos. Na 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? Qual o tipo mais perfeito? Não perguntou qual é o tipo bom, qual é o tipo melhor, qual é o tipo mais interessante. Ele perguntou qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu
ser o homem que parece ser de que modelo a resposta foi Jesus. Uma única resposta, uma única palavra, a resposta mais curta das 1019 perguntas do livro dos Espíritos. Tem uma só palavra: Jesus. Cravou. Kardec se assustou. Hã? Como assim? Então, este herói desconhecido, meus irmãos, é este que vem usando esses verbos: curar, ressuscitar, limpar, expulsar. Observem nesses verbos. Estes verbos falam ao nosso coração. Jesus fala ao nosso coração. Eu disse antes que a escola de Cristo do Evangelho, ela cuida do coração, não do intelecto, ela é para o coração, porque Jesus veio para falar ao nosso coração, curar, ressuscitar, limpar, expulsar a maldade do nosso coração. Então Jesus veio trabalhar em nós os sentimentos, ressignificar os nossos sentimentos, o que a gente sente com relação ao nosso próximo. Então a vida de Jesus veio estabelecer deveres para o nosso coração, porque se a caridade é um dever daquele que quer ser feliz para com o seu próximo, então Jesus veio estabelecer esses deveres, e o dever é curar, ressuscitar, limpar, expulsar a maldade. Esta é a nossa missão, meus irmãos, este é o nosso propósito. Olhem como Emmanuel coloca essa questão no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 108. Ele coloca a morte da seguinte maneira: no conjunto das lições divinas que recebe, o cristão a rigor conhece, de fato, ele reforça, de fato, apenas um gênero de morte, a que acontece a consciência culpada pelo desvio da lei divina, desvio da lei, pelo pecado. Esses dias aqui, um outro irmão explicou o que era pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Então, quando eu erro o alvo, quando eu me afasto da lei divina, quando eu fico longe da casa do Pai, eu crio uma consciência de culpa, eu crio uma situação de morte, de estagnação, e fico doente. Percebem? Olhem como os instrutores espirituais, como eles estão sintonizados, meus irmãos, nessa questão. Então vejam só, a aprovação complicada é consequência do erro. Quando eu estou com uma dificuldade muito grande, nossa, uma dificuldade grande, alguma coisa errada eu fiz no passado, me afastei da lei divina, eu tomei decisões que me criaram essas condições que me fazem hoje um processo de aflição, sofrimento e doença. Então a culpa é minha. O que eu preciso fazer? Reparar, retornar à lei divina, ressignificar a minha vida, adquirir novos hábitos que me coloquem na condição de discípulo, praticando o amar ao próximo como a ti mesmo, fazendo ao próximo tudo aquilo que ele gostaria, que eu gostaria que ele me fizesse. Então, fazer ao próximo todo o bem possível que está ao meu alcance, da mesma maneira como eu gostaria que ele me fizesse. Esta é a definição de amor que está no livro dos Espíritos. Amar é fazer ao próximo o maior bem possível que está ao meu alcance, da mesma maneira como eu gostaria que ele me fizesse. Esse é o conceito de amor, meus irmãos. O problema é que a nossa língua portuguesa ela é pobre em palavras. Que a falar em amor a gente pensa: eu amo minha esposa, eu amo meu neto, eu amo meu filho, eu amo meu cachorro. Tem gente que ama cachorro. Mas o amor que Jesus falava,
o amor a que Jesus se referia era esse aí, ó. E a gente, olha como Emmanuel reforça ali, né? O cristão reconhece de fato um único gênero de morte, quando a gente se afasta da lei divina. Então, a perturbação que eu estou vivendo agora nesse momento é fruto do esquecimento do dever. E o dever é, qual é o dever? Caridade. A prática da caridade. Se eu fizer isso, eu estarei na sintonia com as leis divinas de Jesus. Olha o que ele diz na Vinha de Luz, sobre morte, Vinha de Luz, capítulo 122. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Esses dias eu fui no enterro de um cachorrinho. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Tem choradeira, tem tudo. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Meus irmãos, como a gente recebe aqui na mesa mediúnica pedidos, peça para a família parar de chorar, peça para a família não se lamentar mais, porque a pessoa está bem, e a família está aqui sofrendo, chorando, de saudade, aquele choro sentido de apego. Esses dias ainda nós tivemos uma mensagem mediúnica, veio a pessoa e disse: por favor, diga para a família, não vá mais no cemitério, fiquem tranquilos, estamos ótimos do lado de cá, fiquem em paz, orem, né? Orem, mas por gratidão, não por saudade. A mensagem também foi essa. Então o que acontece? Nós precisamos ressignificar essa questão da morte. Só a filosofia espírita proporciona esse entendimento, meus irmãos. Ressignificar a morte, essa morte que Jesus falava, não é o fim, é o reinício. Olha ali, é o reinício. Então, os que morrem, no meu entendimento, são os verdadeiros vivos. Então, quando ele volta para o plano espiritual, aí é que ele está na casa do Pai, definitiva, o plano espiritual. Nós precisamos entender isso. É uma nova visão que a filosofia nos coloca, que é consoladora e esclarecedora. Por que Jesus morreu na cruz? E nós começamos a quaresma hoje. E daqui a pouco estamos comemorando a Páscoa, o renascimento, a ressurreição, o reaparecimento. Provando inequivocamente, indiscutivelmente, a imortalidade da alma. O que mais temos aqui? Ali, passagem de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Disse o mestre Jesus. Perguntou para Marta, irmã de Lázaro. Quando ele chegou lá, Lázaro tinha morrido, não lembra daquela passagem? Fazia 3 dias. E aí ele, na verdade, Lázaro não tinha morrido, ele estava num estado de adormecimento profundo, chamado catalepsia. E Jesus então faz com que ele ressuscite, reapareça. Então ele perguntou para Marta: você crê nisso? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele falava nisso o tempo todo para provocar reflexão. Hoje isso é bem atual. Porque muitos de nós ainda não despertou para essa realidade. A parábola do filho pródigo, eu gosto tanto dessa, mas essa não vai dar tempo de explicar. Ele chega lá, meus irmãos, ó, aqui ele fala de morte espiritual, né? Essa passagem é muito linda, né? Porque ele conta a história do filho que pede para o pai: pai, eu quero a minha herança, não quero mais viver contigo, vou embora. E o pai dá para ele a herança dele, né? E ele vai embora, gasta tudo na farra, na bagunça. E quando ele estava lá passando mal, tinha acabado o dinheiro, comendo comida de porcos, ele disse: não, vou voltar para a casa do meu pai, lá os escravos são melhor tratados do que eu estou vivendo aqui. E volta. Quando ele chega, o pai vê ele chegando, o pai se alegra pela volta do filho,
voltou à lei divina. Essa história de Jesus. Então o filho disse para o pai: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que o pai faz? Diz para os céus: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-o, vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Olha que bonito! Perdão incondicional de Deus, a misericórdia divina. Não aguento mais, voltei para a casa do meu pai, voltei ao abrigo da lei divina. O pai comemora. Da mesma maneira, meus irmãos, a passagem da ovelha perdida de Mateus, onde ele conta essa história belíssima da ovelha recuperada, ali no versículo de Mateus 18, 13, ele diz: se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha que encontrou do que com as 99 que não se perderam. Olha só. Então, quando a gente volta ao abrigo da lei divina, quando a gente se afasta da maldade, da iniquidade, do erro, do vício, e entra no caminho da virtude, nós somos bem recepcionados pelo Pai. Da mesma forma, diz ali no item 14, o Pai de vocês, olha Jesus falando, o Pai de vocês que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então, a nossa missão, meus irmãos, é levar a reflexão dos ensinos morais de Jesus e a constatação da imortalidade da alma. Aqui nós apresentamos vários pontos. Kardec, na 625 do Livro dos Espíritos, pergunta: Jesus afirma, Jesus é para o homem o exemplo de perfeição moral que pode pretender a unidade na terra. Então, o que nós quisermos aprender de moralidade é Jesus. No mesmo item, na mesma questão 625, Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. É a doutrina que ensinou, é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi ser o mais puro que apareceu na terra. Então, é o Evangelho, meus irmãos, a doutrina que ensinou a mais pura expressão da lei divina. É o Evangelho que prega a solidariedade, que prega a fraternidade, que prega a amizade, o perdão, 70 vezes 7 vezes perdoar. É este Evangelho que nos inspira e que nos enche de alegria e a certeza pela imortalidade da alma. Aqui eu vou passar, eu quero apresentar esse texto aqui para vocês: Os Mortos Vivos de Emmanuel e Chico Xavier. Aqui, meus irmãos, um texto muito interessante do Chico. Muitas almas fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro a que se agrega, enfermiças e indolentes coladas à morte moral que trazem consigo. Olha que texto interessante. Fazem do veículo físico, do corpo físico, simplesmente um sepulcro, os mortos vivos. Aqui se agrega enfermiças e indolentes, doentes e preguiçosas. Estou traduzindo, irmão, que ele tem algumas palavras bem, coladas à morte moral. Ou seja, não sabem se comportar, são egoístas, individualistas, não se comportam, não sabem conviver em paz com as outras pessoas, especialmente no seu lar. Então, a existência no mundo dessas pessoas segue o roteiro dos animais. Alimentam-se, bebem, dormem, procriam, nada mais. Estes é o que tem a morte moral consigo. Continuando, ele diz: observamos em toda parte homens e mulheres copiando a imobilidade das múmias,
casas enobelecidas semelhantes a mausoléus, em cujo recinto domina a inércia espiritual. Eu tenho um amigo que diz assim: eu não faço mal para ninguém, mas não faço bem também, não faz nada. E ele pensa que é o suficiente. Não é o suficiente. Nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Não tem lugar para inércia, para indolência, meus irmãos. Não tem. A lei é de trabalho, a lei é de progresso. Não tem espaço para inércia. E aí a mensagem: desperta e vive, aprende e serve, levanta-te e caminha, ouçamos o Cristo que acompanhemo-lo, para que esteja vivo entre os mortos. Para que estejas vivo entre os mortos, é preciso que tenha sido entre os mortos do mundo um coração vivo e atuante na obra de Deus. Um coração vivo e atuante na obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a obra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos alguns dos grandes convertidos, dos grandes recuperados: Maria Madalena, Maria de Magdala, com a sua inesquecível lição de imortalidade. Jesus, no domingo de Páscoa, se apresenta para ela em primeiro lugar. Lembra? Não? Ela é a primeira que vê Jesus vivo em espírito e vai aos apóstolos levando a boa nova. Paulo de Tarso, grande pregador dos gentios. Quem eram os gentios? Todos os que eram hebreus eram gentios, gentes. Jesus disse para Paulo: este é o vaso escolhido, este é o meu vaso escolhido para pregar aos gentios. Disse Jesus para Ananias que fosse lá curar a cegueira de Paulo de Tarso. Quem viu o filme? Lembra dessa parte? Paulo de Tarso, grande convertido, grande discípulo. E o Zaqueu, né? Lembra do Zaqueu? Zaqueu também estava lá em cima da árvore. Jesus disse: Zaqueu, desça da árvore, que nesta noite eu quero dormir na tua casa. E aí desenrola toda aquela história de Zaqueu se convertendo. Então, meus irmãos, o nosso convite é exatamente este, para que nós voltemos à casa do Pai, como Zaqueu, como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala. Meus queridos irmãos, acendamos a luz da vida. Eu quero propor uma reflexão. Onde é que está meu figurinha aqui? Para pôr figurinha, tinha uma figurinha bem bonita aqui. Sumiu a figura. Quando eu copiei no arquivo, o programa sumiu. Acendamos a luz da vida. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às forças do céu. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa certeza. Nós só conseguiremos quando nós refletirmos, estudarmos o Evangelho e a filosofia espírita. Não tem jeito, meus irmãos. Porque a fé que nós pregamos aqui é a fé raciocinada. É aquela fé que ela é muito forte, porque ela é aquela fé que compreende. Eu tenho certeza que eu compreendi. Eu tenho certeza que eu entendi. Então é disso que nós estamos falando. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às forças do céu. E trabalhemos no bem, enriquecendo as horas de peregrinação terrena, com os melhores testemunhos de nossa boa vontade para com os semelhantes. Esse é o convite de Emmanuel, um texto que ele tem muito bonito, exatamente naquele texto dos mortos-vivos. Eu tinha uma figura de céu aí, do sol, assim, brilhando bonita. E eu, quando copiei um arquivo aqui para esse computador, apagou a figura, não sei porque, tão bonita. Queria propor uma reflexão com esse sol.
Mas então, queridos irmãos, pensemos então no seguinte: fechem os olhos um minutinho, preparemos-nos para o passe coletivo.